Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como verificar se um elemento do array está vazio com PHP sem utilizar o foreach. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, eu crio um array com todos os elementos preenchidos, todos eles estão preenchidos, e eu consegui identificar que estão preenchidos sem utilizar o foreach. E depois eu criei um array com um elemento vazio. Existe um elemento vazio, consegui identificar. Erro, existe elemento vazio no array. É esta verificação que será implementada nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local OneP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local OneP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o OneP Server e em seguida o diretório Celc que sempre utilizo nas aulas. Abro o editor Visual Studio Code, simplesmente arrasto o diretório para abrir o projeto. Com o projeto aberto, crio o primeiro arquivo index.php, abro o PHP e crio um array. Neste caso, será criado um array com todos os elementos preenchidos. Uma variável com o nome de dados usuário recebe um array e neste array eu tenho o primeiro elemento, sendo o nome, que recebe o seguinte valor, César. Depois eu tenho o elemento e-mail, que recebe o valor cesar@celc.com.br. E por último eu tenho o CPF, também recebe um valor. Neste caso, todos os elementos estão preenchidos. Dou um var dump para conferir, só para apresentar para vocês, na variável dados usuários. Venho no navegador e no navegador eu acesso localhost e em seguida o diretório Celc. Não preciso colocar o arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Tenho um array com 3 elementos e todos eles estão preenchidos. Quero verificar se todos eles estão preenchidos. Primeiro, eu limpo o espaço em branco. Se tiver algum elemento com espaço em branco, eu quero retirar. Para isso, utilizo o array map. Eu utilizo esta função, indicando que eu quero que aplique alguma função para todos os elementos do array. E o que eu quero que seja aplicado a todos os elementos? Retire o espaço em branco. Utilizo esta função e é no array dados usuários. Depois que retirar o espaço em branco, atribui novamente para a variável dados usuários. Coloquei o comentário, exatamente o que eu havia explicado, e agora eu verifico se, e para verificar se há algum elemento vazio no array, eu utilizo o inArray. E nele eu indico o que eu quero verificar, se há algum espaço em branco, no qual array? No array que está dentro desta variável dados usuários. Coloco um comentário para auxiliar e, se existir, então significa que eu quero imprimir uma mensagem de erro. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e coloquei a frase: erro, existe elemento vazio no array. Acrescento um CSS inline style, será somente a cor, neste caso é o erro, então vai ser a cor vermelha em hexadecimal. Se não, acessa este else e neste else também quero imprimir uma frase. Abro o P de parágrafo, finalizo o mesmo. Internamente coloco a frase: todos os elementos do array estão preenchidos, e acrescento um CSS inline, neste caso somente a propriedade color, e neste caso é o verde, indicando que todos os elementos estão preenchidos. Venho no navegador, atualizo, todos os elementos estão preenchidos. Nome possui valor, e-mail possui valor, CPF possui valor. Muito mais simples verificar utilizando este if, ao invés de criar um for each, um laço de repetição. Aqui tem o else, mas nem sempre há necessidade do else.
muitas vezes pode estar assim, o hífen, e aqui no hífen ter um return para retornar alguma coisa, ou pode ter um exit para pausar o processamento, ou um die independente. Mas, no meu caso, eu deixo o else para ser mais claro. Hífen tem algum elemento vazio e else, todos eles estão preenchidos. Mais um exemplo, mas agora o array com elemento vazio. Pego o array e também pego este vardump para facilitar. Neste caso, eu coloco o CPF vazio. Desta forma, temos um elemento vazio. Venho no navegador, atualizo e tenho o CPF sendo um elemento vazio. E tenho o mesmo que eu implementei aqui acima. Este if eu acrescento aqui abaixo. Primeiro, retiro o espaço em branco. Se tiver algum espaço, deve ser retirado. E depois, verifico se algum elemento está vazio. Atualizo. Erro, existe um elemento vazio, sendo o CPF. Ficou muito mais simples de verificar se algum elemento que tenho no array corresponde ao valor indicado neste local. Aqui eu estou indicando vazio e temos o CPF vazio. Se eu der um espaço no CPF, vamos ver, atualizo, existe um elemento vazio. Imagine que esses dados estão vindo de um formulário e o usuário, ao invés de preencher o valor, algum texto, simplesmente deu um espaço simulando que o campo está preenchido. Por isso que eu estou colocando o trim para retirar o espaço em branco. Retiro o espaço, continua erro, existe elemento vazio. Foi um tutorial bem simples, só para apresentar para vocês que não há necessidade de utilizar o for each para verificar se algum elemento do array está vazio, podendo ser utilizado esta função. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.